Imagine trabalhar o mês inteiro em serviços pesados, com jornadas diárias que ultrapassam as 10 horas e no final do mês receber menos de R$ 80. Parece difícil, mas pode ficar ainda pior se essa quantia for a única renda para sustentar uma família de 10 pessoas. Por mais que pareça distante, essa é a realidade da grande maioria da população do Burundi, o país mais pobre do mundo, que será o tema do vídeo de hoje. Então, se você quiser saber mais sobre esse país, como ele chegou nessa situação e as suas perspectivas, preste atenção nesse vídeo, porque hoje nós vamos ampliar o nosso conhecimento global sobre o Burundi. Apontar apenas um culpado pelo... Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui vos fala José e hoje nos vídeos sobre a África vos trago um vídeo, na verdade vou reagir a um vídeo do canal Conhecimento Global que fala sobre as informações bem mais detalhadas sobre o país mais pobre da África, que também é conhecido como o país mais pobre do mundo. Então, para todos que estão interessados em querer acompanhar este vídeo, já os convido a deixar o vosso like e se no final do vídeo, de alguma forma, esse vídeo merecerem o vosso like, então, de alguma forma, os convido também a se inscrever no canal, porque neste canal eu trarei vários vídeos semelhantes a este, com vários assuntos sobre a África e Moçambique. Então, vamos ao vídeo. A situação lastimável do Burundi é uma tarefa impossível, pois são vários os fatores, desde geográficos, políticos e até ambientais, que levaram o país a ocupar a posição de país mais pobre do mundo. Ao mesmo tempo que é um dos menores países do continente africano, Burundi é também um dos mais densamente habitados. São quase 12 milhões de habitantes confinados em um pequeno território cheio de montanhas e sem acesso ao mar. Cerca de 90% da população se dedica à agricultura, o que poderia indicar que esse é um importante setor econômico do país. Porém, a realidade é diferente. A maioria dos agricultores burundeses se dedicam à agricultura de subsistência, com técnicas... E inclusive quando falamos sobre a agricultura em si ela é caracterizada como a principal base econômica de todas as nações que de alguma forma são consideradas como países mais pobres. Se formos a ver, todos os países mais pobres do mundo têm como agricultura de subsistência a sua principal fonte de renda para a sua população. É claro que os países mais desenvolvidos também têm agricultura como um dos setores econômicos do seu país. Só que o que acontece são países que não dependem completamente da agricultura em si. Então, o que acontece nos nossos países que são considerados os países mais pobres do mundo, o que acontece é que a maior parte, acima de 50% da população, tem como a agricultura como sua principal fonte de renda. Alguns até chegam a ser a sua única fonte de renda. Por isso que a sua agricultura é chamada de agricultura de subsistência, sendo que é aquela agricultura que consiste em que uma pessoa tem como objetivo produzir para o seu próprio consumo. Então, a pessoa se sacrifica em produzir algo que é para a sua própria sobrevivência. Aquilo que vir a sobrar, ele poder vender com o objetivo de adquirir outras coisas que de alguma forma ainda sempre estarão a fazer falta na vida daquela pessoa. Arcaicas de cultivo e baixo grau de tecnologia nas lavouras, o que reduz a produtividade e faz com que muitas famílias consigam apenas produzir o mínimo possível para a sobrevivência de seus membros. As mudanças climáticas também estão piorando a situação da população local, pois recentemente os ciclos de chuva estão sendo alterados, com o registro de longos períodos de seca, seguidos por fortes chuvas, que inundam campos e provocam o transbordamento de rios e lagos, destruindo plantações e parte da precária infraestrutura do país. A falta de acesso ao mar dificulta ainda mais ao país vender o pouco que consegue produzir e as exportações se limitam principalmente à venda de café e chá. Por serem tão dependentes da agricultura nessas condições, cerca de 70% da população vive abaixo da linha da pobreza, sobrevivendo com menos de $1,90 por dia. Essa situação leva muitos moradores a aceitarem trabalhos que exigem grandes esforços físicos e muitas vezes arriscando a própria vida na tentativa de conseguir um pouco de dinheiro.
E, inclusive, os mesmos trabalhos que são considerados como os mais arriscados são os mesmos trabalhos que ainda pagam muito mais pouco. Esse é o caso das pessoas que realizam o transporte de mercadorias com bicicletas. Com a falta de infraestrutura e recursos, o setor de transportes do Burundi também é atrasado. E por isso, para quem tem bicicleta, não falta emprego. Diariamente, milhares de trabalhadores se arriscam pelas estradas do país, transportando todo tipo de mercadorias em rotas que podem ultrapassar 30 quilômetros de distância. Entre esses trabalhadores, um grupo ficou conhecido como bananas kamikazes, por levarem entre 100 e 150 quilos de bananas em uma bicicleta e descerem as ladeiras em altas velocidades, passando perto de carros e caminhões. A bicicleta é utilizada para o transporte de qualquer mercadoria e também de passageiros, já que no país o serviço de bicitaxi foi legalizado e diariamente são realizadas entre 100 e 200 mil viagens apenas em Bujumbura, uma das capitais do país. Sim, Burundi possui 2 capitais e logo falaremos mais sobre elas. A utilização de bicicletas para transporte no país é tão grande que em 2013 o governo regulamentou a profissão, o que gerou críticas, pois, segundo o sindicato da categoria, a medida serviu apenas para a cobrança de impostos dos trabalhadores sem nenhuma melhoria. Diante do perigo e das mortes provocadas, o governo restringiu em março deste ano a circulação da bicitaxi na região central de Bujumbura, mas na periferia e no interior continua tudo igual. E já que falamos de Bujumbura, vamos conhecer um pouco mais sobre essa cidade que é a principal do país e até bem pouco tempo atrás era também a capital nacional. A cidade concentra aproximadamente 10% da população do país e é também a região mais desenvolvida. Das cerca de 3 mil empresas que existem em Burundi, aproximadamente 80% estão em Bujumbura. Entre elas estão as fábricas de cimento, sabão e algumas indústrias têxteis, além das que processam o chá e o café. Também fica na cidade o porto de Bujumbura, o principal do país. Mas espera um pouco. Se já foi dito que o país não possui acesso ao mar, como é possível ter um porto? Apesar de não possuir acesso ao mar, o Burundi tem uma parte do território com que está... Esse porto se localiza-se no Lago Tanganyika, né? Que é um dos lagos mais profundo da África, é um dos lagos mais longos da África, não é? acesso ao Lago Tanganyika, que Exatamente. é considerado o lago de água doce mais comprido do mundo. Mas o lago dá acesso apenas a países vizinhos, como o Congo, Tanzânia e Zâmbia. Para enviar mercadorias para países de outras partes, é preciso percorrer mais de 1.500 quilômetros em rodovias que passam por Tanzânia e Quênia, até chegar ao porto de Mombasa. Em 2018, o governo transferiu as funções de capital política para Gitega, e Bujumbura se tornou apenas a capital administrativa do país. Pelo apresentado a respeito da maior cidade do país, é de se imaginar que as condições de vida são melhores nas cidades do que nas áreas rurais. E realmente são. De acordo com estudos elaborados pelo Instituto de Estatísticas e Estudos Econômicos do Burundi, praticamente a metade da população local vive abaixo da linha de pobreza e a falta de recursos atinge em maior grau a população rural. De acordo com os dados divulgados, 56,7% da população rural vive abaixo da linha de pobreza, enquanto na cidade o percentual é de 22,5%. Diferentemente do Banco Mundial, o Instituto considera que vive abaixo da linha da pobreza qualquer adulto que disponha de menos de 1.580 francos burundianos, o que equivale, no momento da elaboração desse vídeo, a aproximadamente R$ 4,00. A pobreza pode ser sentida pela população de várias maneiras, como a falta de acesso a serviços básicos, como eletricidade e água encanada, até a insegurança alimentar. Metade das crianças do país sofrem de desnutrição e em 40% das famílias, pelo menos um membro passa o dia inteiro sem comer por falta de alimentos. Os fatores que levam à pobreza extrema, como já dissemos, são vários. Além das questões naturais, a falta de educação da população impede o desenvolvimento do país e a melhora das condições de vida.
Aproximadamente um terço da população burundesa é analfabeta, o que impede acesso a informações importantes, tanto de aspectos do país e habilidades que poderiam melhorar a produtividade do país. Nas últimas décadas, o governo investiu na universalização do ensino e o país atingiu altas taxas de matrículas, porém, devido à necessidade de trabalhar para ajudar no orçamento familiar, muitos alunos acabam abandonando a escola. Os problemas de saúde também contribuem para o aumento e manutenção da pobreza. O país sofre com várias doenças, entre elas a malária e a AIDS. As doenças prejudicam ainda mais as famílias, que além de possuírem poucos recursos, perdem receitas quando seus membros ficam doentes ou falecem. E quando as doenças se espalham, o governo é obrigado a cortar gastos de outras áreas para comprar remédios ou contar com ajuda internacional para tratar a população. A corrupção, como já é de se imaginar, também contribuiu para a péssima situação do Burundi. Como podemos ver, a corrupção em si, ela, até posso dizer que a corrupção está em todos os países, mas em países em que a pobreza é extrema, a corrupção tende a ser cada vez mais maior. Pelo mesmo fator que eu pude explicar num vídeo anterior, sobre de que o que acontece é que é normal nós olharmos para o lado mal da corrupção, de que a corrupção aquilo, mas aquilo. Só que o que acontece na maioria das vezes, muitos daqueles que acabam estando em certas posições acabam se tornando pessoas corruptas e pessoas praticantes de nepotismo, é porque o seu crescimento em si foi todo ele na pobreza. Então um dia conquista algo lá onde ele está, acaba sendo meio que complicado para ele poder facilitar o outro chegar a ter certas coisas assim tão fácil. Por isso acaba dificultando aos outros, querendo em troca algo, porque para ele chegar aí não foi fácil. Só que o que acontece é que no processo disto, a pessoa acaba se esquecendo que ele já está a aplicar sanções mais fortes ao outro para poder chegar onde ele chegou, sendo que ele não sofreu aquilo. Então, aquele que está a sofrer tudo aquilo, se, por exemplo, ele está a se sacrificar muito mais ainda para um corrupto, para poder estar em uma posição, então esta mesma pessoa que está a sofrer isto para estar naquela posição, o dia que ele estar naquela posição, aparecer alguém também querendo, então sempre o pensamento será o mesmo. Eu não consegui chegar aqui fácil. Eu não consegui chegar aqui simplesmente assim. Me sacrifiquei, paguei muito dinheiro, fiz aquilo, mas aquilo. Então aquela mesma pessoa também tem o mesmo pensamento de querer fazer com que o outro também sofra mais do que o que ele sofreu. Então aquilo é como se fosse uma forma de consolação para ele mesmo, porque ele se sacrificou. Então a pessoa que quer conquistar algo naquele setor também tem que se sacrificar muito mais. E aí acaba aplicando o outro. E daí assim vai se alastrando a corrupção. Não só o nepotismo em si, alguém cresceu num sofrimento, conseguiu alguma coisa, sacrificou-se e conseguiu alguma coisa, já sobressaiu por aí, e daí, por ele ser alguém que saiu numa origem simples, todos eles são de baixa renda, são pobres, então a sua prioridade será como apoiar aqueles outros familiares. E aí é onde começa o tal nepotismo. É claro que, segundo a lei, isto não é certo, mas segundo aos sentimentos e ao estar daquela pessoa, ele acha normal, porque ele está a apoiar os seus familiares, está a apoiar as pessoas próximas dele. Mas, apesar de ser um crime perante a lei, para ele, na sua consciência, ele leva aquilo de que estou a apoiar os meus irmãos. Tá a ver? É aí que acontece o nepotismo. Enquanto que a corrupção, ele leva aquele pensamento de que eu não cheguei aqui facilmente. Sofri, paguei muito dinheiro, então se alguém também quer conseguir alguma coisa, tem que me pagar também. É como se fosse um prêmio de consolação para eles, tipo, para tentar consolar aquilo que ele sofreu, aquilo que ele pagou para estar naquele local. É claro que talvez este ponto de raciocínio meu possa ser contrário das outras pessoas, mas gostaria que deixem nos comentários o que vocês acham sobre este assunto e vamos aprendendo juntos, não é? É assim. O país ocupa as últimas posições do ranking de corrupção elaborado pela Transparência Internacional.
E o fato de ter parte dos Moçambique poucos aí não está. recursos desviados reduz ainda mais os serviços prestados e as oportunidades de melhora de vida da população. Aquela era a lista dos países Questões mais históricas corruptos, também não não mais podem ser pobres, descartadas, mostrou. pois apesar de ser um país jovem, com apenas 60 anos, o passado colonial, quando o país esteve inicialmente sob domínio alemão e após a Primeira Guerra Mundial, quando o controle passou para a Bélgica, deixa marcas na sociedade que atrapalham o país até hoje. Durante séculos, a região era habitada por 3 grupos: os Tuá, os Hutus e os Tutsis, sendo cerca de 85% da população composta por Hutus, 14% Tutsis e apenas 1% Tuá. Os 2 grupos principais viviam em harmonia, e muitos especialistas afirmam que são o mesmo povo, porém divididos socialmente. Enquanto os Tutsis se dedicavam à criação de gado e ovelha e eram mais ricos, os Hutus eram agricultores e formavam as classes mais pobres. Porém, apesar das diferenças sociais, a convivência era boa e, inclusive, existiam casamentos entre os 2 grupos. Entretanto, para facilitar o controle da região, os belgas consideraram os 2 grupos como 2 raças e deram poder aos Tutsis, alegando que eram superiores por possuírem traços europeus. A divisão étnica permaneceu mesmo após a independência do país, causando milhares de mortes e 2 genocídios. O país também viveu grande parte de seu período independente, mergulhado em guerras civis com os 2 grupos, tentando controlar o país e aniquilar os rivais. 2 países distintos e as questões étnicas também atingiram Ruanda da mesma forma. Porém, atualmente, os 2 países estão se tornando diferentes. Enquanto Ruanda está crescendo e melhorando as condições de vida da sua população, Burundi parece que está indo na direção contrária. Se o país quiser crescer e deixar o posto de país mais pobre do mundo, vai precisar encontrar maneiras de crescer a economia na mesma velocidade em que cresce a sua população, pois o país possui uma das taxas de natalidade mais alta do mundo. E tendo tão poucos recursos, a situação tende a ficar pior a cada nascimento. Talvez Ruanda, que será assunto de um vídeo em breve aqui no canal, sirva de exemplo. E agora, como sempre, é a sua vez. Você já conhecia o país mais pobre do mundo? Acredita que é possível o Burundi melhorar a sua economia e a vida da sua população? Deixe a sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigada por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo. Bom, chegamos ao final do vídeo. Para todos vocês que gostaram deste vídeo, já os convido a se inscrever no canal, deixar aquele like e ativando o sino das notificações estarão a garantir que assim que eu postar um novo vídeo, estejam informados. E adeus, nos vemos no próximo vídeo.